voltando aqui. Grandes perguntas, hein? O pessoal agora bombou realmente nesse intervalo. Bom demais saber. Perguntas bem feitas, formuladas. Vai ser muito difícil de escolher a melhor pergunta para essa bolsa. Eu já tenho aqui um favorito, porque tem realmente feito boas perguntas. E eu vou ler aqui algumas delas, tá legal? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá aqui o cameraman. Olha só, galera. Chegou uma pergunta aqui. Ai, meu joelho. Da Viviane. Não, primeiro do Antônio Francisco, que não foi uma pergunta, só dizendo que é uma bela iniciativa. Um abraço aí para o Antônio Francisco do Maranhão, da cidade de Nova York. Porra, que legal, hein? Eu não conheço Nova York, não. Então, já que eu não tenho condições de Nova York, Estados Unidos, eu vou no Nova York, Maranhão, não é verdade? Um abraço, galera do Maranhão. Viviane e Felipe. Hoje a gente dá uma dica aqui. Vamos fazer um Facebook separado, né? Porra, essa porra de casal junto com o Facebook, você deve ver. Eu não sei o que eu tô falando, se é com a Viviana ou com o Felipe, viu? Isso aqui é sem segurança. Sem segurança. Para com essa besteira. Aqui é de Sorocaba brincando, tá? Isso é muito romântico. Eu acho bonito pra caramba. Olha aqui, ó, pra vocês. Né? Sorocaba. A pergunta, pior que eu queria fazer uma pergunta enorme, né? O governo dos Estados Unidos já manifestaram seu descontentamento com os rumos que a guerra entre Palestina e Israel vem tomando, devido ao número de civis mortos. Isso mesmo, né? O John Kerry tem se manifestado direto, Viviane e Felipe. Mesmo que continue essa matança desenfreada de civis, há chances de uma intervenção por parte dos Estados Unidos, ou até mesmo de outros países nessa guerra, o que pode acontecer caso Israel não acate o cessar-fogo pedido pela ONU? Olha, sinceramente, nada. Né? Pela ONU, nada. A ONU é um órgão que não tem lá muita moral, ainda mais quando os Estados Unidos estão do lado de quem eles estão, que é no caso de Israel. Então, sinceramente, uma ação oficial da ONU contra Israel é muito difícil de ter qualquer repercussão. Você lembra, Viviane e Felipe, que na guerra do Iraque de 2003, os Estados Unidos também fizeram a guerra sem o aval da ONU. Né? Então, passam por cima da ONU, né? Exatamente. Agora, o Tiago Divino, meu joelho está doendo. Tiago Divino, Brasil... Essa pergunta é boa. Tiago, essa aí é sobre a Comissão da Verdade. Quando eu estiver falando da Comissão da Verdade, eu volto aqui e leio outra pergunta. Pode ser muito boa mesmo. Adorei. O André Mata, sensacional como sempre as aulas, o visual sem barba não é pergunta, tá me zoando só. Um abraço pra você, André, tá sempre comigo aí, um beijo na sua alma. Coisa brega. E o Antônio Augusto, do Pense, né, daqui, né, é possível chamar, não podia falar isso, né, eu falei já, é possível chamar o recente embate entre Estados Unidos e Rússia de uma nova Guerra Fria? Olha só, ai, meu joelho. Antônio. Boa pergunta, olha só. Boa pergunta, Antônio. Eu acho, né? Eu acho o seguinte, é um pouco de exagero. Eu acho que é um pouco de exagero. Mas há vários episódios que nos levam a pensar dessa maneira, né? Você vê que, por exemplo, na época do próprio George W. Bush e do presidente Putin, eles tiveram vários arranca-rabos, né? Tiveram vários quiprocós. Eu lembro daquele escudo antimísseis que o Bush tentou construir na Polônia de cara para a Rússia reagiu a isso, apontou mísseis para a Europa. Agora, recentemente, no governo do presidente Obama, o caso da Olimpíada de Sochi, que os americanos quase boicotaram a Olimpíada sob a lei anti-gay que foi votada na Rússia. Eles têm uma série de entreveros, né? de conflitos, de rusgas. Né? Eu gosto de usar essa palavra, rusgas, mas... eu acho que é um pouco exagerado, porque a Guerra Fria foi algo muito maior, né? É lógico que isso pode estar a caminho disso, né? Não acho completamente impossível. As questões atuais são sérias, né? Os americanos, de fato, têm uma péssima relação com a Rússia, especialmente com o Putin, que tem um papel importante. A Rússia, né? O Putin, ele tem um sonho de levantar a antiga União Soviética. Fala da Eurásia, né, de territórios de novo fortes, unidos, sobre o interesse de bater de frente com o Ocidente. Você vê as relações da Rússia com a Geórgia, o caso da Ucrânia. Então, assim, por parte da Rússia, por parte do Putin, você percebe isso, né, que é o sonho de reviver os velhos tempos em que os Estados Unidos e a União Soviética rivalizaram, que foi justamente o tempo da Guerra Fria. Então, não acredito que nós estejamos vivendo agora essa nova Guerra Fria, mas isso pode acontecer em breve. A pergunta é excelente, tem tudo a ver com o assunto. Tá legal? Vou para um próximo tema de atualidades, galera, para esse nosso último bloco. Vamos lá? Slide, por favor. Olha só, galera. Chegou mais um tema que é sobre a lei da ficha limpa. Eu queria lembrar vocês que essa é a primeira eleição nacional com a lei da ficha limpa valendo.
é um tema de Brasil, é um tema que pode estar no seu vestibular, no seu Enem, não tenho dúvida nenhuma. E tem tema de redação, porque a lei da ficha limpa é uma evolução no nosso sistema político partidário, porque não deixa de ser um item da reforma política, que é justamente a lei que impede o candidato condenado por um colegiado da justiça de disputar eleições. Então, primeiro, ele tem que ser condenado, né? Não pode ser apenas indiciado, o processo está no meio. Ele tem que ter sido condenado. E não pode ser por um juiz, tem que ser por um colegiado da justiça. Então, a lei da ficha limpa, ela tem essa característica. E se o cara é condenado, ele fica inelegível por 8 anos. Importante lembrar, galera, que essa lei ela foi de iniciativa popular. Ela começou com uma ONG chamada MCCE. Anota isso que é importante. Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. É uma ONG de Brasília ligada à OAB, chamada MCCE, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. E foi essa ONG que conseguiu reunir assinaturas para votar a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, ela já estreou na eleição municipal de 2012, mas essa é a primeira eleição nacional que vai escolher presidente, governador, deputados federais, estaduais e senadores, e que então você, né, tem que estar atento a isso. Inclusive, senador, sempre lembrando que são 3 senadores por estado, só que as eleições são alternadas. Em 4 anos atrás, nós escolhemos 2 senadores, agora a gente escolhe só um, né? Então tem sempre 3 cada estado. O mandato do senador, vocês sabem, é de 8 anos. Então, a cada 4 anos, nós escolhemos 1 ou 2 senadores. Nessa eleição agora, escolheremos 1 senador. Perfeito? E vai ser a primeira com a ficha limpa. Então, fiquem atentos a isso, porque é um tema, eu acho, muito interessante de prova. Faz parte de um assunto maior, chamado reforma política, em que há várias propostas aí, como financiamento público das campanhas, eleições através de listas fechadas, diminuir a quantidade de partidos no Brasil. Isso é uma zona, são 32 partidos, galera, é isso mesmo, são 32 partidos hoje no Brasil. Partidos assim sem a menor expressão, partidos nanicos, partidos como PHS. Pô, tu conhece alguém que milita no PHS? Né? Tem partidos até legais, mas assim, quer dizer, é difícil de achar um partido bom, mas partidos mais de representatividade. Esses não tem nada. E esses partidos vivem do quê? De ter acesso ao fundo partidário, que o menor ganha por ano 1,8 milhão de reais, e principalmente tempo de televisão, né? Que perde as eleições, fazem coligações daquelas mais esquizofrênicas possíveis e vendem seu tempo de televisão, né? Então hoje há uma proposta da reforma política de tornar esses partidos mais legitimamente reconhecidos e com mais representatividade, a chamada cláusula de barreira. Deixa eu mostrar aqui no slide um pouco sobre a lei da ficha limpa. Olha só, a lei da ficha limpa é responsável por quase 20% das impugnações de candidaturas, né, na matéria da EBC 26 de julho. Esse é o caso de um ficha sujíssimo, vai aparecer para vocês aí no slide, que é o José Roberto Arruda, que é candidato ao governo de Brasília, que foi pego no mensalão do DEM. O DEM é um partido que era o antigo PFL, DEM quer dizer Democratas, né? É uma sigla, né? DEM. Eu, inclusive, muitas vezes sugeri que colocasse um O no final. Demo, partido capeta, mas é o DEM, e esse partido é gente importante, né? Governadores conhecidos. Um agora é o Zé Roberto Arruda, que é candidato ao governo de Brasília. Deixa eu mostrar o slide. Olha, ficha suja, ex-governador José Roberto Arruda mantém candidatura a governador do Distrito Federal. Tá aí. Esse é outro ficha sujíssimo, né? Paulo Salim Maluf, né? Figura, né, que é acusado aí de ter superfaturado as obras do túnel Ayrton Senna, belíssimo túnel Ayrton Senna em São Paulo, que teria sido alvo de maracutaia, né? Paulo Maluf afirma que a assinatura não é dele, que ele não tem conta na Suíça, mais um político conhecido. Agora, eu acho o seguinte, assim como criaram a lei da ficha limpa para o político, tinha que criar uma ficha limpa para o eleitor, né? O eleitor, ele se corrompe também no primeiro momento, né? Ele não quer nem saber em quem está votando,
desde que ele ganhe lá o dinheirinho da boca de urna, né, que ele ganhe o jogo de camisa de futebol, o churrasquinho na comunidade. Eu não sou contra você receber essas benesses, mas vote em outro, entendeu? Engano trouxa. Vamos fazer um movimento. Aceite o presente e vote em outro. Não é verdade? O que a gente mais vê é o eleitor se corrompendo por pouco. Né? Quer se corromper? Corrompe por muito, pelo menos, porra. Né? Agora fica as pessoas se corrompendo por pouco, por dinheirinho. Então, realmente, a lei da ficha limpa visa melhorar o sistema político partidário no Brasil. Tá certo? Deixa eu mostrar aqui mais uma notícia. A lei da ficha limpa. Aí, ó, surgiu aí com o movimento de combate à corrupção eleitoral. Essa ONG que é aprovada, só, a história é rápida, aprovada pelo Congresso Nacional em 2010, após ampla mobilização popular, a lei da ficha limpa apresenta 14 hipóteses de inelegibilidade. Nesses casos, os nomes devem estar afastados das urnas na condição de candidatos, né, por 8 anos. Beleza? Esse já é outro tema que eu vou entrar agora. Então, esse é o assunto da lei da ficha limpa. Último tema da noite, dessa aula ao vivo, que já passamos das 8 horas, são 8h20, quase 8h20, né? Quer dizer, 8h24, para ser bastante preciso, aqui ao vivo. Inclusive, né, tem o documentário daqui a pouco, 10 horas no History Channel, vale a pena se assistir, repito. O último tema é um tema muito importante para as provas de vestibular, galera, não tenha dúvida, que é a Comissão Nacional da Verdade, criada em 2012 pelo governo Dilma, e que vai funcionar até 2014, até o final desse ano. E a Comissão Nacional da Verdade, ela visa investigar os crimes que ocorreram no passado do Brasil envolvendo agentes do Estado, civis ou militares. A comissão, repito, tem como tarefa primordial a investigação, mas não tem o papel da punição. Por que isso? Porque ainda está vigorando no Brasil a lei de anistia, que é de 1979 e que impede a abertura de processos contra envolvidos em crimes da época da ditadura militar no Brasil e de antes também. Então a lei de anistia, ela em vigor, impede a abertura desses processos. Então a comissão, qual é a tarefa dela? A tarefa é conhecer a história, é cicatrizar feridas do passado, é reconhecer responsabilidades do Estado. Porque há vários casos que até hoje há versões mentirosas que foram mantidas e que a comissão visa agora derrubar. Exemplos. O caso do jornalista Vladimir Herzog. Lembra desse caso? Esse caso está sempre em livro de história. É um sujeito enforcado numa cela no DOI-CODE de São Paulo. Herzog foi morto pela ditadura em outubro de 75 e a versão oficial foi suicídio. O que aconteceu agora com as investigações da comissão é que o atestado de óbito dele foi mudado e o Estado assumiu que matou o jornalista. O atestado de óbito agora vem lá, torturas e maus tratos, que era o que a viúva queria. Clarice Herzog, que a vida inteira lutou para saber a verdade da história do marido. Outros casos, deputado federal Rubens Paiva, que desapareceu no apartamento dele no Leblon, bairro aqui do Rio de Janeiro, em 71, e foi morto na Barão de Mesquita, que é uma rua na Tijuca, outro bairro aqui do Rio de Janeiro, onde funcionava um famoso aparelho de tortura da ditadura militar. Agora nós ficamos sabendo qual foi o destino dele, porque inclusive um coronel do Exército prestou depoimento na comissão e revelou os detalhes finais do deputado Rubens Paiva. Inclusive, ele foi enterrado numa praia aqui do Rio de Janeiro, que é a Praia do Recreio, e depois foi desenterrado e jogado no mar. Então, esses casos é que nós começamos a ficar sabendo que a versão era sempre outra. Tem casos até interessantíssimos envolvendo o ex-presidente da República. Ficou sempre no ar que o Juscelino Kubitschek, presidente da República, ex-presidente, teria sido morto num acidente na Dutra com um atentado da ditadura. O motorista dele teria tomado um tiro na cabeça, o carro perdido o controle e ele batido de frente com um caminhão. A Comissão Nacional da Verdade chegou a um resultado final dizendo que foi um mero acidente, que não teve envolvimento com agentes da ditadura. Até porque no caso do carro do Juscelino, ele foi abalroado por um ônibus da aviação Cometa, cruzou a pista e na outra pista pegou um caminhão de frente.
A comissão disse que foi um acidente. Já a Comissão Estadual de São Paulo não concorda com a decisão da Comissão Nacional, dizendo que não podem chegar ainda a esse resultado. Isso é até uma coisa importante de saber. Existem comissões estaduais também. Amapá, Rio, São Paulo, Minas, Pernambuco, vários estados abriram suas comissões. Aqui no Rio, um dos casos mais comentados é o da estilista Zuzu Angel, que junto com seu filho foram mortos pela ditadura. O filho era o ativista Stuart Angel, que morreu na base aérea do Galeão, torturado barbaramente. A sua mãe, estilista famosa, de renome internacional, botou a boca no trombone e tanto fez que acabou sendo morta pela ditadura. Essas suspeitas estão se confirmando agora, quando foi revelada uma foto aonde tem um acidente da Zuzu Angel, o carro dela destroçado em São Conrado, que é um bairro aqui do Rio também, e com uma figura do lado do carro acidentado, que era um dos caras mais fortes da ditadura, o coronel Fred Perdigão, um dos torturadores mais conhecidos da época. Então, são novidades que estão vindo à tona. É uma redescoberta da história. É se recontar a história. Não é para processar, prender ninguém, porque essa foi uma decisão que a comissão resolveu não tomar. Até porque não é uma questão da comissão. O Supremo Tribunal Federal manteve a lei de anistia em 2010, quando houve a tentativa de se derrubar a lei de anistia. Então, essa é a função da comissão, tá? Inclusive, tem uma pergunta boa do Thiago, depois eu vou ler aqui. Mas eu queria, antes disso, mostrar imagens aqui. Vou mostrar imagens para vocês. Olha só. Aqui, galera, a comissão que foi criada em 2012 vai até 2014. Um detalhe importantíssimo, que é o seguinte. A comissão, ela vai investigar apenas os casos que ocorreram entre 46 e 88. Apenas não, ela é maior. A ditadura militar, você sabe, foi entre 64 e 85, né? A ditadura civil-militar, né? Ela foi de 64 até 85. A comissão, ela é mais ampla. Ela vai investigar de 46 a 88. Não há uma explicação formal para isso. Há quem diga que essa data maior foi para evitar um desgaste ainda maior com os militares, já que os militares não estavam engolindo a criação da Comissão Nacional da Verdade. E aí colocaria uma data mais ampla para meio que disfarçar e não mostrar que quer investigar só a ditadura. Mas é óbvio que os crimes cometidos nesse período se concentraram na época da ditadura militar. Ainda mais os chamados anos de chumbo, 67 até 74. Né? Deixa eu mostrar aqui imagens da comissão. Aí, galera, esse é o Herzog. Esse é o primeiro caso aqui, do Vladimir Herzog. E esse é do deputado Rubens Paiva, pai do escritor Marcelo Paiva, cadeirante, né, do livro Feliz Anos Velho. Né? Então, é uma figura conhecida da época da ditadura, que lutava contra o regime e acabou sendo morto pela ditadura militar. Né? Vou mostrar aqui mais imagens. Aqui, esse é o caso da Zuzu Angel, que eu tinha dito para vocês. Esse aqui, tá vendo que está circulado aqui? É o tal do coronel Fred Perdigão. Essa questão está sendo discutida agora, nesse momento. Essa foto é que tornou mais explícita o envolvimento de figurões da ditadura militar na época da morte dela, da estilista Zuzu Angel. Inclusive, hoje tem um túnel em homenagem a ela, né, que é o túnel Zuzu Angel. E tem um filme com a Patrícia Pilar, que faz o papel da Zuzu Angel, e o Stuart Angel, quem faz é o Cazuza. Melhor dizendo, é o Daniel de Oliveira. Depois que o Daniel de Oliveira fez o filme Cazuza, ele virou Cazuza pra mim. Já viu esse filme, Cazuza? É igual, cara. Eu não sabia se era o Cazuza, se era o Daniel de Oliveira, que agora é o Bruno, que tá morto no Rebu, né? Tá muito bom o Rebu. Vou voltar aqui, muito sexo, muitas cenas bonitas. Aqui é o caso do Jango. João Goulart, o único presidente da história do Brasil que morreu no exílio. Morreu na Argentina em 76. Sempre houve a versão de que ele teria sido morto pela famosa Operação Condor, que era uma operação de repressão conjunta dos países que eram ditaduras. Chile, Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai. Se fosse pego um procurado aqui, argentino, pau nele. Ou então lá também. O Jango teria sido a figura mais ilustre da Operação Condor, que inclusive tem uma última notícia importante antes de acabar a aula, mostrando o seguinte. Aí a exumação do Jango, que não teve resultado ainda final que aconteceu. Agora, isso é sensacional, galera. Foi agora criado ontem.
Brasil e Chile firmam parceria na área de direitos humanos. Os dois países pretendem trocar documentos sobre a ditadura para mostrar justamente que eles estão cooperando no sentido de reconhecer a história. O Chile teve a ditadura do presidente Augusto Pinochet, assim, bravíssima, né? A ditadura que cometeu vários atentados. A Argentina também foi muito cruel, né? E para terminar, aí a Operação Condor, né? Uma charge sobre isso. E recentemente o presidente americano, o vice-presidente americano Joe Biden, teve aí para entregar documentos para mostrar o envolvimento americano na época da ditadura. Os americanos apoiaram o golpe. E para terminar essa aula de hoje, galera, 2 filmaços, vou mostrar aqui no slide. Que é um filme do Gael Garcia Bernal, sensacional, sobre o fim da ditadura chilena lá do Pinochet. E olha, imperdível, O Dia que Durou 21 anos. Esse documentário é um dos melhores sobre a ditadura militar, mostrando o envolvimento até o último fio de cabelo dos Estados Unidos no golpe no Brasil contra o presidente João Goulart. Tem no YouTube, recebendo informações aqui do Alexandre, tem no YouTube, você pode assistir lá no YouTube, vale a pena assistir. Olha, gente, quem não viu é falha de caráter, entendeu? Tem que ver esse documentário para ontem, beleza? Estamos chegando ao fim dessa segunda aula e vamos agora escolher a pergunta, não é isso? Eu vou ler a pergunta. A pergunta eu já tinha escolhido antes, que eu adorei as perguntas do Thiago. Thiago, divino. Que o nome dele é Thiago Divino. Gostou do trocadilho, Thiago? Sensacional a tua pergunta. Especialmente sobre a Comissão da Verdade, que eu quero fazer agora, tá? Como é que é? Ah, e antes disso, antes de ler a pergunta do Thiago, eu queria mostrar a da semana passada, a vitoriosa, foi a Vera, né? E que fez um vídeo com o seu filho, e eu queria mostrar aqui pra vocês. Rola aí, galera, bota aí. Pessoal do QG, fiquei muito feliz por ter sido a ganhadora do prêmio. E gostaria de parabenizar e agradecer a vocês e ao professor Orlando, que com seu jeito peculiar nos enriquece com seus conhecimentos. Espero que o Rodrigo saiba aproveitar as oportunidades que surgem nesse momento importante da vida dele, né, Rodrigo? Vou aproveitar com certeza e vou lembrar de você no Enem e vou dar o máximo de mim para eu passar, tá? Valeu, Orlando, obrigado. Boa, né, galera? Obrigado aí, Vera. Um beijo pra você aí. Parabéns aí pro seu filhote aí. Vocês tenham um bom futuro aí, que seja muito útil essa bolsa do curso para você fazer um ótimo vestibular, um excelente Enem. Se você precisar de mim, é só contar aí com a gente aqui do QG, tá? Agora, a pergunta do Thiago, né, que é muito boa mesmo, Thiago, parabéns, foi o seguinte. O Brasil, entre os países da América Latina, é considerado atrasado no esclarecimento sobre o período da ditadura, visto que vários outros países dessa região já derrubaram suas leis de anistia e buscaram dar luz a essa época tenebrosa. Só um detalhe. Nesse caso, Thiago, o mais incisivo país que fez isso foi a Argentina. A Argentina derrubou a lei Ponto Final e a lei Obediência Devida, que eram as leis que acobertavam esses crimes, partiu para cima e colocou no banco dos réus a turma toda. Isso foi no governo do Kirchner, do Néstor Kirchner. O exemplo maior foi a prisão do comandante da ditadura argentina, Jorge Rafael Videla, que morreu na cadeia aos 87 anos de idade. Com um detalhe, obrando. Obrando é sentado na privada fazendo necessidades fisiológicas pela manhã. Teve uma parada cardíaca e morreu ali. Nada mais simbólico, né, e confortante, né, confortante para as vítimas da ditadura da Argentina. Ditadura essa que tem números oficiais de 20 mil mortos. Aqui nós temos 470 e poucos. Na Argentina foram 20 mil mortos. Há quem diga que foi 30 mil. A ditadura argentina foi um genocídio completo. Então lá, você tem razão, que alguns países estão avançados em relação a gente. Mas principalmente a Argentina. Agora, o Chile também criou comissão. Mas não como a Argentina. A Argentina botou... Assim, o pau quebrou na Argentina mesmo. Graças ao Kirchner em grande parte. Nesse contexto, como a comissão, na verdade, pode trazer mudanças nesse cenário, já que o governo brasileiro insiste em não ter uma postura mais enérgica sobre a queda da lei de anistia e os crimes da época. Só uma questão, Thiago, não é uma questão do governo Dilma, tem a ver com o Supremo. É o Supremo Tribunal Federal que entendeu que a lei de anistia deve continuar valendo. Então, assim, a crítica não deve ser tão dirigida assim ao governo, e mais ao judiciário, que achou por bem entender que a lei tem que ser mantida. E o curioso, Thiago, só para encerrar aqui a nossa aula, é que tem muita gente que foi envolvida na época da ditadura como torturada,
como gente que perdeu entes e tal, e que não querem que a lei de anistia caia. É um detalhe curioso. Eu lembro que em 2010, quando o Supremo votou isso, um dos ministros do Supremo, Eros Grau, que foi torturado pela ditadura, votou pela manutenção da lei de anistia. Então é uma coisa que muitas vezes, né, a gente não consegue entender, olhando de fora, como é que gente que sofreu com aquilo não tem um sentimento de vingança, que sou eu. Se eu sou a Dilma que estou no poder agora, é olho por olho, dente por dente. Já viu o filme Old Boy, um filme coreano? Pô, é vingança, rapaz. É vingança. Né? Mas eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa do mal. Eu tenho certeza que as pessoas têm uma alma mais pura que a gente, que eu e você, Thiago, pelo jeito. Tá ok? Thiago, parabéns, você ganhou a bolsa. E nessa terça-feira, nós teremos uma aula com o professor Drummond, de Biologia, às 19 horas em ponto, né? Esperamos não ter aqui o mesmo problema técnico que nós tivemos. 19 horas teremos aula com o professor Drummond, de Biologia. Ele fala sobre temas importantíssimos para a prova do Enem, como, por exemplo, reprodução de samambaia, que sempre achei um assunto bizarro de biologia. Né? Por que eu tenho que saber que a samambaia está transando? Mas o Drummond vai falar disso. Eu não sei se vai falar disso, estou chutando a aula dele, porra. Valeu? Um abraço, até daqui a 15 dias. Eu fico com saudade de vocês, sabia? Um beijo, até a próxima. Tchau.